Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 7 de junho de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Simultaneamente você pode acompanhar este programa com as imagens, claro, né? Agora ao vivo, e também você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h05. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Desde já agradecemos pela audiência. Vamos às principais informações para a gente começar essa sexta-feira sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e região. A gente começa com a previsão do tempo e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos hoje tem sol predominantemente claro o dia de hoje, com temperatura máxima de 28, a mínima de 18 graus. Agora aqui no centro da cidade com sol, né, faz 19 graus. Segundo os especialistas, esse fim de semana vai ser um pouco atípico, ou pelo menos diferente dos dias anteriores que foram mais frios. Deve ter o chamado veranico, que eles estão chamando de veranico aí pelos próximos dias, que inclui, né, o sábado e o domingo, e não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto aqui para a nossa região. Programa de hoje, sexta-feira, tem o prazer de receber Madeleine Deichmann, delegada da Polícia Civil e pré-candidata a prefeita de Campos. Madeleine vem nos visitar hoje para falar sobre a importância do papel da mulher na política de Campos e também do Brasil. Tem, né, claro que grandes exemplos, tem os ruins também, os péssimos exemplos, mas tem os bons que a gente, né, se baseia evidentemente neles e propaga e divulga esses. E a gente fala também sobre a experiência dela, o que levar da segurança ao executivo Goitacá. É uma pergunta já pronta aí para esse segundo bloco, e claro que evidente vai muito mais além do que só essa pergunta. E por fim, a gente fala sobre o apoio dos Bacelar e vai te pedir também, vamos te pedir, Madeleine, uma projeção
da eleição a prefeito e vereador de Campos. Mas de antemão, obrigado pela presença, bom dia, bem-vinda. Já vamos trazer o seu bom dia e agradecer a toda a sua equipe, ao Cristiano também que está por aqui, né? Enfim, vamos começar essa entrevista já. Na bancada com a gente hoje, o Aloysio Abreu Barbosa e o Edmundo Siqueira. Então, rapidamente aqui nas manchetes do portal folha1.com.br, só para a gente já começar esse programa de hoje. E o programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você acessa todos os serviços, é muito bom, muito fácil, né, para você aproveitar aí todas as funções que você encontra, né, e antes encontrava por telefone ou presencial, agora você tem na palma da mão pelo aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. Baixe, é bem levinho, fácil e bem fácil de usar também. Nas manchetes do portal folha1.com.br, daqui a pouco a gente vai falar, hoje é o dia da liberdade de imprensa, dia nacional da liberdade de imprensa, que tem muita gente que confunde essa questão de liberdade da imprensa, né, com aquela terra sem lei, principalmente em redes sociais, né, e também, claro, evidente, aqueles que querem tentar brecar essa liberdade de imprensa. Então, isso é muito diferente. A gente vai falar sobre isso também. Mas no portal folha1.com.br, em destaque, ambulâncias do SAMU estarão em atividade em Campos a partir de segunda-feira. O município ganhou 9 das 15 ambulâncias que farão parte do SAMU na região norte fluminense. Campista Juliana Carneiro, secretária de Lula em assuntos federativos. Ela assume o cargo de Siciliano, que é pré-candidato a vice-prefeito no Rio de Janeiro. CDL realiza o dia livre de impostos na cidade de Campos. Motorista é preso por tentativa de feminicídio e injúria racial. A vítima é sua ex-companheira. A prisão foi feita aí pela DEAN no Jardim Carioca. Câmara de Campos realiza a segunda audiência para discutir projeto da LDO. Ainda, Adriano Moura lança, entre aspas, a inocência dos mortos. Hoje, Adriano é poeta, contista, dramaturgo, membro da Academia Campista de Letras, e professor do IFE. Motociclista fica ferido em grave acidente. Quinta-feira, ontem, sugestões de emenda da LDO podem ser feitas até o dia 14 próximo na Câmara Municipal. Fechando aqui as manchetes, cerimônia dos 10 anos da DEAN aconteceu ontem. DEAN, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, e hoje a gente vai conversar com a delegada licenciada, titular daquela delegacia, né, da Madeleine Deichmann, licenciada justamente para concorrer aí ao próximo pleito eletivo, dia 6 de outubro, que hoje dá menos de 4 meses daqui para lá, vai só apertando agora. É bem rápido, para gente que está de fora, parece que passa assim, mais devagar, mas para quem está participando e concorrendo, a coisa é. Anderson de Moraes é o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, e ainda Campos faz chamamento para o circuito junino de 2024. Bom, 7 horas e 11 minutos, deixa eu trazer o seu bom dia, Madeleine Deichmann. Obrigado pela presença, sexta-feira, dia 7 de junho, contar com você aqui é bom. Vamos conversar bastante nessa manhã e, claro, evidentemente que trazer aqui um pouco da sua carreira, um pouco dessa mudança, dessa guinada também aí para a política e, enfim, vamos começar essa pauta de hoje. Bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, muito obrigada aqui pelo convite da Folha. Bom dia, Aloysio, bom dia, Edmundo, bom dia, Beto. Esse dia 7 de junho aí, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, quero parabenizar vocês, jornalistas, todas as plataformas, veículos de comunicação, sobretudo porque
a imprensa livre, ela traz esse fortalecimento para a nossa democracia. Então, parabéns a todos por esse dia especial. Muito obrigado, muito obrigado. É importante a gente manter essa... E olha que nós sempre mantivemos esse relacionamento profissional, assim, as críticas, as cobranças, sempre. Tanto claro e evidente... Muito claro e muito aberto. Muito aberto. Doutora, o que está acontecendo? Está demorando o atendimento aí às mulheres? Como é que... Sempre fizemos isso e sempre vamos fazer, evidentemente, mas isso chama-se liberdade de imprensa com respeito. Não se trata de misturar as coisas e invadir, como se tem feito aí, principalmente em redes sociais, que aí as pessoas abusam mesmo. Não é um caso de um veículo oficial, como é o caso da Rádio Folha FM, é um veículo oficial outorgado pelo governo federal. Então, assim, aí parece que aquilo lá vira terra de ninguém, e aí as pessoas extrapolam e criam as suas verdades, as suas notícias, cada coisa que a gente ouve que é loucura, né? Mas obrigado. Bom, meu caro, deixa eu dar só uma rodada de bom dia e eu abro a pauta com a Madeleine. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira nesta sexta-feira com a gente também. Edmundo, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Luísio, bom dia Madeleine, que a gente vai conversar um pouquinho nesse programa. Bom dia sobretudo a quem nos ouve, quem nos acompanha, né? Quem está nos vendo e nos ouvindo aí pelas plataformas da Folha FM. Vocês falaram de liberdade de imprensa, né? Eu acho que o conceito de liberdade está muito esgaçado hoje, né? A liberdade ela não é absoluta, nenhuma liberdade absoluta, nenhum direito absoluto, né? E a liberdade de imprensa, embora essencial, como a Madeleine falou, para a democracia, ela também não é absoluta. Ela depende de alguns fatores, inclusive de ouvir o contraditório, como sempre a Luísio reforça, né? Exatamente. Então a Folha me orgulha muito de estar aqui, justamente muitos motivos, mas um deles é esse. A gente ouviu os contraditórios, ouviu os dois lados. Repito também ao Luiz falando que cada história tem no mínimo dois lados. Pode ter mais, como o Luiz sempre fala, mas tem no mínimo dois. E a boa imprensa, né, deve ouvi-los. Então é essencial isso aí. Parabenizar os colegas jornalistas e todos que lutam por essa essencial característica da nossa democracia. Acho que todas as democracias, né, precisam de uma imprensa livre. Bom dia. Bom, Edmundo. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa. E Aloysio, como você faz habitualmente, são algumas categorias que não dá para falar de todas, evidentemente, mas assim, algumas que você fala, mas eu vou tomar liberdade de mandar um abraço. E ele é não sei se é ouvinte raiz, não posso falar isso, mas é ouvinte de rádio nosso. E todo dia ele ouve a gente. Ontem eu estive na casa dele. Foi craque do americano na década de 80, o Sérgio Pedro. Falou, rapaz, eu vejo vocês todo dia. Ele não vê. Ele ouve. E o que é mais interessante, e aí a Luísa já comentou aqui, está, né, mais presente no rádio agora, diferentemente dos textos que se coloca nos jornais e nas redes. Ele mesmo está sentindo um pouco mais esse contato, desse calor popular, desse calor humano, tanto para cobrar quanto para elogiar. Isso aí não tem. Isso é muito bom, né? Isso é bom, mas daqui até a minha casa eu vou a pé, né? O pessoal, pô, vocês são tudo vermelho lá, vocês só levam gente da esquerda. Aí a gente traz uma pessoa da direita, porque é o nosso papel, e a gente faz isso. Ô, Nogueira, vocês só levam a gente da direita lá, hein? E por aí vai. Eu tô, claro que, né, assim, pormenorizando, mas eles reclamam de tudo, enfim. Mas é assim, e isso depende muito, e hoje o Dia Nacional da Imprensa, então tem muito disso também, da interpretação da notícia de cada um, como cada um interpreta aquela notícia. Mas, então, eu acho que aí a gente abraça esses ouvintes eu vou dizer raiz, esses que ouvem rádio mesmo, ele ouve e ele conheceu pela voz. Olha que bacana, que pela imagem é fácil. Sim. É muito bom. Aloysio, bom dia, bem-vindo, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Madeleine. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Edmundo, Beto, pessoal aqui de apoio de Madeleine, meu amigo Cristiano, meu amigo Berenger, grande fotógrafo, as meninas, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, né, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar, nas redes sociais. Nogueira falou que umas categorias que eu saúdo aqui, é verdade, né? Porque passei uma vez
Quando não era a minha semana, passei ali na Praça São Salvador e estavam todos os rádios sintonizados na Folha FM. É que me deu orgulho. Então, taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de aluno. E vamos, Nogueira, começar com você, esse bloco, para falar no tema aí, a mulher na política. Sim. Então a gente agradece essa audiência aí. E eu trago, Madeleine, a gente tem mania de chamar você de doutora. Vou te chamar de Madeleine só, tá? Perfeitamente. Madeleine Deichmann. A importância e o papel da mulher nesse contexto, a gente pode trazer mundial, mas a gente pode trazer para o nosso quintal aqui, como dizia o Capi, que a Luísa sempre lembra, aqui para o nosso canavial, onde nós já tivemos várias ilustres mulheres na Câmara, na Prefeitura, né? No Estado já tivemos a Rosinha também, governadora. Hoje a região aqui é uma coisa interessante, né? A Câmara de Campos não tem uma mulher. 6 vereadores foram cassados, 6 que entraram, né, foram homens. Agora, se você observar, nós somos rodeados de cidades comandadas por mulheres. Quissamã, tem a Fátima, São João da Barra, as 2 Carlas, né? Sai uma e entra a outra. São Francisco tem a prefeita, Francimara, e Cardoso também tem a Vincler lá. Sim. Então, quer dizer, isso, Jane Vincler. Você acha que é um exemplo para a gente, de que a gente está meio na contramão da história com relação a essa questão do papel da mulher na política, mas também, do outro lado, no caso aí da urna, no caso do balcão e da vida, o eleitor também tem responsabilidade sobre isso? Como é que você analisa essa questão dos dois lados, tanto da mulher que se propõe a fazer um trabalho político, que se propõe a fazer parte do dia a dia da comunidade, tanto seja como profissional ou em alguma categoria, ou mesmo como político, e também o eleitor de entender, de interpretar e de saber a necessidade de se ter uma mulher nesse papel da política? Bom, eu acho que o papel da mulher na política, ele é fundamental sob 3 aspectos, né? Do ponto de vista democrático, do ponto de vista social e do ponto de vista da governança também. Se nós pararmos para pensar, mais de 50%, né? Um pouco mais, de 50% da população mundial hoje é de mulheres. Então, se você pensa, né, numa mulher eleita ou mais mulheres eleitas na política, você pensa numa representatividade, né, e realmente uma inclusão da mulher nesse papel, o que vai engrandecer, notadamente, o debate político, né? Essa já é uma questão aí muito determinante. Outra questão é o olhar da mulher, que é um olhar muito único, muito individual, inclusive sobre as suas perspectivas diferentes, porque as mulheres acabam tendo funções diferenciadas na sociedade, né? Ela está muito mais alinhada com uma visão que eu costumo chamar de uma visão holística. Ela tem mais um aspecto lateral das coisas que acontecem. Isso torna a governabilidade da mulher mais equilibrada, com um olhar mais para várias questões de diversidade, por exemplo. Se você pensar em justiça social, você vai pensar na mulher que vai trazer, por exemplo, o combate a essa discriminação de gênero, né? Vai fortalecer a igualdade entre as pessoas. Além disso, hoje os estudos de governança vão dizer que há uma percepção das pessoas de que a gestão da mulher, ela traz mais eficiência, mais transparência e um pouco mais de integridade para a gestão pública. E aí eu acho que eu trago aqui um grande complemento, que é a questão de você inspirar outras mulheres e meninas para os cargos de liderança. E eu acho que a minha pré-candidatura, ela tem esse especial papel, que é justamente de inspirar essas mulheres que muitas vezes, por essa
né, discriminação que a gente sabe que tem, elas têm medo de se posicionar, não só na política, mas nos outros cargos de liderança. E eu tenho visto isso nas ruas, Cláudio. Outras mulheres, sabe, como esse movimento que está se formando de mulheres como se fosse o movimento delas. Agora é a nossa voz, agora é a nossa vez. E não só de mulheres, mas de homens que também estão um pouco cansados, né, da velha política e querem acreditar, como você citou, que nos nossos municípios, né, ao redor, nós temos excelentes experiências que estão acontecendo a partir da administração de uma mulher. Então, em suma, para resumir, eu acho que a liderança de uma mulher na política ela traz não só a justiça, mas a eficiência e uma gestão de qualidade. Madeleine, a gente entrevistou aqui, nesse mesmo programa, onde você está, a Cláudia Leonora, que é grande jornalista, né? Sim. Colega muito Pré-candidata pela União Brasil. Exatamente, que pré-candidata vereadora no seu partido, né? E eu perguntei a ela aqui, essa coisa do machismo estrutural, muitas vezes ela é enviesada por ideologia política, esquerda, direita, enfim. Me parece inegável, basta você olhar todos os levantamentos de salário, por exemplo, você vai ver que aqui é uma diferença. Tanto para mulher quanto para negro. Mulher e negro recebem menos pela mesma função. Na média, é isso que ocorre no Brasil. Eu perguntei a ela se... porque ela é muito questionada, eu vejo muita gente no nosso meio, no meu meio jornalístico, por que Cláudia Leonora saiu do jornalismo para se arriscar na política? Você já deve ter ouvido. Por que você saiu da carreira brilhante na primeira pergunta civil para a política? Essas perguntas aconteceriam se fossem homens, se vocês fossem homens? Bom, eu acho que é natural que alguém que saia da segurança pública já tenha... Está trabalhando aqui, né? Não, eu acho que a pergunta, quando me fazem, não é sobre ser mulher. Eu acho que essa pergunta, quando me fazem, é a partir de uma carreira brilhante. É a partir de uma carreira sem retoques. A partir de uma carreira que sempre foi pautada na integridade, pautada no exemplo que se dá, na eficiência. E entrar para o mundo político é, naturalmente, muito difícil. Então, quando eu recebi essas perguntas, não por ser mulher, mas pelo histórico, né? E aí eu vou dizer, né, de grandes conquistas profissionais que eu tive ali. Eu não vi como machismo, não. Mas no caso dela, e ela poderia responder mais necessariamente nesse aspecto. Não, o que eu pergunto assim, se vocês fossem homem, talvez essa pergunta da transição não pesasse tanto. E ela achou que sim. Você acha Eu não senti isso, não. No meu caso, não. Eu achei que as pessoas sempre me enalteciam. Você é uma excelente delegada. Como agora você vai entrar para a política? Nossa, você faz tanto pelas mulheres. Como é que agora você vai entrar para a política? Como se a política não fosse o grande instrumento de trazer realmente liberdade para as pessoas, né? De evoluírem. Então, eu acho que hoje eu já estive no patamar máximo da minha instituição como delegada e agora eu tenho novos desafios, que é trazer toda essa eficiência, toda essa gestão para uma situação macro na nossa cidade. Madeleine, você está falando aí sobre a gente está falando, né, sobre a participação da mulher e do machismo estrutural e todos esses termos que a gente usa para poder debater esse assunto, né? Uhum. A participação feminina, ela, assim como a participação negra, enfim, de tantas outras minorias ou grupos minorizados, que a mulher, por exemplo, é a maioria e não está ali em condições, né? Eu acho que ela tem que ocupar posições de poder, posições de comando, sim, né? Porque senão não é representação, né? Não que outros cargos que não são de comando não sejam, mas as mulheres precisam ocupar, né? Cada vez mais, não só na política. Não só na política. Se você pegar uma empresa, por exemplo, se tiver toda a cadeia de comando masculina e a maioria das mulheres nos outros cargos, a representatividade fica desigual. Não é número, né? Representação. É esse olhar, né, mais exclusivo da mulher para compor essa discussão. E você ocupou o cargo de comando, né, no seu
na sua atividade enquanto delegada, mas a política ela é muito mais difícil nesse sentido, né? O comando ele depende de muitos dos fatores, não é só o mandado. Você precisa, inclusive o mandado é do partido, né? Tem relação do partido no caso do legislativo, né? Enfim, é toda uma relação difícil política de se contornar. E aí eu queria te ouvir em relação a você trabalhou muito tempo, né? Ainda é licenciado, ainda representa Delegado. A luta contra a violência feminina no sentido de violência mesmo, principalmente a masculina em relação à mulher, violência doméstica, todo tipo de violência, mas talvez você vá para um terreno que possa sofrer violência política, que também é uma violência grande, né? As mulheres que participam de câmaras pelo Brasil, a gente vê várias vezes mulheres sendo até apalpadas mesmo. Teve agora um tempo atrás, uma deputada, salvo engano, que reclamou disso, tal, que o colega chegou, né, colocando a mão nela e tal. Aí como a sua visão em relação a esses tipos de violências, né? A violência política, a violência social, a violência que você, queira ou não, você vai presenciar e tenta também, enquanto agente político, né, tratar desses temas, né? Como é que você vê um tema assim da parte feminina? Antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um ajuste aí que eu acho muito importante. Eu gosto muito de gestão e liderança, né? Aí você fala que você foi comandante. Eu nem me acho uma comandante, eu me acho uma líder, porque acho que a liderança, ela, em qualquer aspecto, tá? Seja na delegacia, seja quando eu for prefeito, vai ser pautada em 3 coisas que eu acho que hoje é o que a gente pode falar em liderança. É você ter equilíbrio emocional, inteligência emocional em primeiro lugar, ter foco em resultados e ter resiliência. E aí eu já começo a explicar tudo isso que você está me perguntando. Por quê? A liderança, se você parte de que você é um líder, você já começa a inspirar as pessoas ao seu redor. E essa inspiração das pessoas, porque é natural, Edmundo, é natural que essa desconfiança aconteça no mundo atual ainda em relação às mulheres. Eu vi isso acontecer, eu tenho o cargo de delegado há 16 anos. Então eu vi essa desconfiança, eu não posso nem chamar de discriminação, tá? Na prática eu nunca recebi nenhuma discriminação, mas você via essa desconfiança. Como que se abate uma desconfiança? Como é que se cura uma desconfiança? Resultado. Todo resultado apresentado cura a desconfiança. E nesse aspecto, se você, e acho assim, que ao longo desses anos, a inteligência emocional, acho que é um dos meus pontos fortes, né? Porque eu fui desenvolver isso tanto na gestão, né, na liderança das pessoas, como que eu já busquei através de outros mecanismos, mentorando pessoas, né, que também é uma outra parte da minha história, que se tiver oportunidade aqui posso contar. Mas, então, essa questão. Foco nos resultados. Eu acho que acho que também é um ponto que vocês ainda vão falar da minha gestão, mas nesses 16 anos como delegada de polícia, por onde eu passei, né, eu e uma equipe, isso é muito importante dizer que ninguém faz nada sozinho, existe sempre o trabalho de uma equipe, mas essa equipe só funciona se ela tiver um líder que inspira. E sabe o que aconteceu? Em todos esses lugares que poderia, eu vou contar aqui no momento oportuno, não quero atrapalhar a pauta, porque eu sei que vocês vão falar um pouquinho da gestão, né, como vocês falaram aí na matéria. Mas por onde nós passamos, acontecia o quê? Primeiro essa descrença, mas logo a partir do emprego dos resultados, a população como um todo, que eu acho que é o principal desafio, não é nem a política, é a população aderir àquilo que você está fazendo. A população começou a abraçar o trabalho e no final havia uma cooperação. E sempre foi assim, e eu acredito que vai ser assim quando eu for prefeita também. E aí, por fim, né, já falei do resultado, você tem que ter resiliência. É óbvio que por anos isso aconteceu. E possivelmente isso vai acontecer comigo. Mas vou ter que usar o quê? Estrutura emocional, resiliência, se for o caso, e combater devidamente todo tipo de violência. Já combati a violência contra traficantes, contra homicidas, né, contra toda a pessoa que está fora das regras da lei. Já combati agressores de mulheres. Se tiver que combater também violência política, estou aqui firme e forte para fazê-lo. Madeleine, Nogueira e você, né, também comentou, comentário conjunto, abriram a entrevista falando das mulheres líderes, usando a expressão do executivo,
que nos rodeiam aqui, né? Fátima Pacheco, as duas Carlas, a Capucci Machado, né? Porque foi o mesmo mandato, Jeane, mesmo governo, a Jeane. Acho que o Nogueira falou um pouco de soslaio assim, de Rosinha, mas Rosinha tem assim, um fato histórico. Ela foi a primeira governadora mulher do estado do Rio de Janeiro e a primeira prefeita de Campos. E temos Dilma Rousseff, que foi a primeira presidente, né, da República mulher. Como é que você daria alguma característica de gênero a esses mandatos, ou você acha que cada um exerceu sobre outros aspectos que não o gênero? Há algo comum, positivo nesses mandatos, todos esses mandatos? Melhora essa pergunta aí, por favor. Você acha que eu quero dizer se foi ruim ou foi... Não, como é que você avalia essas participações, tanto das presentes aqui no círculo mais regional, quanto num círculo mais amplo, no caso do governo do Estado e presidente da República? Pelo simples fato de ser mulher, já é uma importante participação, porque, como eu disse aqui, é uma representatividade. Mas a questão da governabilidade delas, aí quando eu acho assim, uma coisa é a mulher ser representada, né, no eleitorado. Dizer que essa mulher vai fazer um bom governo ou não só porque ela é mulher já é uma outra questão, né? Eu acho que é importante o debate político, a inclusão, mulheres se levantarem. Mas não é porque ela é mulher, por si só, que ela fará. Ela vai ter que levar em qualquer mulher, inclusive eu, terei que levar em consideração todos esses elementos que fazem uma boa governabilidade. Governar para a diversidade, ter uma conectividade, uma maturidade, por exemplo, digital, que é muito cobrado hoje dos gestores. É importante você conversar com a comunidade, conversar com o povo, conversar com os empresários, conversar com as instituições, inclusive com os jornalistas, para entender, porque se você for se pautar só pela sua cabeça, você nunca vai ser um bom gestor, independente de você ser homem ou ser mulher. Então, o que eu quis dizer aqui, a importância de se incluir uma mulher no cenário político. Ponto. E creio que a partir da minha, como eu vou repetir isso, eu quero dizer aqui, né, para todas as mulheres que se levantem. Não é fácil, sabe, Aloysio? Uma mulher se levantar para ir para a política. Mas que as mulheres se levantem, acreditem nisso. Agora, uma vez que você está sentado no poder, você vai ter que ser tratado de igual para igual. Você vai ter que governar bem, né? Seja homem ou seja mulher. Você falou aí, entra a parte do resultado, né? Exatamente. E, você seria capaz de fazer uma avaliação dos governos Rosinha no estado do Rio, em Campos, e do governo Dilma no Brasil? Olha, eu acho que a gente veio aqui, né, com todo carinho e respeito. Eu acho que elas tiveram o tempo delas. Se a gente for pensar em governabilidade para a nossa cidade, pouco se fez, né, do governo Rosinha em termos de governadora, do que eu tenho recordação. Posso estar errada, tá? Do que eu tenho recordação desse tempo, o que nós trouxemos, o que foi trazido para Campos foi apenas aqui a penitenciária, a casa de custódia e o presídio, como obras de grande feito. E aí, se você for parar para pensar do que eu tenho recordação, posso estar errado. Mas... Teve a duplicação do Alberto Lamilgo. Sim. Então, Não, como governador, Arnaldo era o prefeito. Sim. Então, assim, hoje, né, se a gente for comparar, né, hoje, né, vou comparar, então vou trazer hoje para a realidade de hoje. O governador Cláudio Castro, que hoje é atual governador, né, e nessa linha de apoio, né, segue a linha de apoio da minha pré-candidatura, é o governador que mais trouxe recursos para a cidade de Campos dos Goytacazes. 94% das obras estruturais de Campos hoje foram feitas com recursos do governo do Estado. Então, é a importância que eu estou te falando. Não é só mulher ou ser homem, é você fazer o trabalho de gestão adequado. Não, porque o governo Dilma, eu vou afirmar, foi um governo... Jogou o Brasil na maior recessão da nossa história, da história da República. Você tem exemplo paralelo só no Império. Então, o resultado não foi bom, né? Ou seja, é o que você está reafirmando aquilo que eu já disse. O fato de ser mulher não vai garantir a melhor execução, mas a importância de se discutir o papel da mulher e incentivar, isso aí eu falo que você traz para uma representatividade democrática. Mas você seria capaz desses exemplos, seja os presentes, seja
os do passado, você seria capaz de, assim, de estabelecer erros e acertos, erros que você não cometeu e acertos que você queria repetir? Eu penso que quando você entra para governar qualquer coisa, né, seja o seu lar, seja as delegacias pelas quais eu passei, seja a cidade de Campos, quando eu começar a governar, a primeira coisa que você precisa ter é um planejamento. Ponto. Se você não conhecer aquilo que você vai governar, você provavelmente não vai ter um caminho seguro para a execução. Então, penso eu que o primeiro passo na governabilidade efetiva é você conhecer os números. Saber, por exemplo, quanto que hoje Campos gasta comprando feijão. Campos não sabe hoje. Porque cada um não tem um sistema que reúna todas essas informações. Quais são os imóveis que a prefeitura tem disponíveis e indisponíveis? Que servidores que poderiam ser redimensionados para melhor administração segundo as suas aptidões? Não existe isso. Então, hoje, a primeira coisa que eu faria, conhecer a cidade para planejá-la, e principalmente a longo prazo, porque o planejamento é o caminho seguro para que haja uma forte execução, uma direção. Segundo, é pensar no equilíbrio das contas, porque hoje, né, você tem que pensar nesse equilíbrio. Nós tivemos a primeira discussão aí da LDO, né, que se estabeleceu para o ano que vem, mais ou menos, ou ali cerca de 2 bilhões e 800 milhões, confere? Desses 2 bilhões e 800 milhões, 1 milhão e 100 mil já está destinado ao pessoal e suas despesas de pessoal. Custeio. Não, custeio não, só de pessoal. 1 bilhão e 100, mais ou menos, milhões. De pessoal, não é só do custeio não, só com pessoal. Pasmem, 150 milhões apenas. 150 milhões apenas de investimentos. Preste atenção. Se você subtrair 2 milhões e 800 menos 1 milhão e 100, né, menos 150 milhões apenas de investimento, você vai ter aí cerca de 1 bilhão e 500 só de custeio. Ou seja, o gasto dessa cidade é absurdo. E aí eu vou trazer aqui. Por que esse gasto é? Óbvio, a máquina é muito grande e nós estamos ainda pagando várias questões, como um termo aqui cunhado, inclusive pela própria Folha da Manhã, venda do futuro, né, os saques nas previdências, tudo isso vai ser colocado e a longo prazo você vai pagar. E aí nós queremos trazer ainda mais, né, estás falando em empréstimo de mais de 500 milhões, né, para o transporte. Vai pagar e vai entrar nessa conta de custeio. Se você não souber como fazer para enxugar esse custeio, porque tem formas de fazer, de economizar, você não vai andar, amigo, porque a LDO vai te engessar. 150 milhões nós temos apenas de investimento para uma cidade que está parada. Ou seja, nós temos 3 bilhões praticamente, né, vamos colocar de orçamento, uma cidade que está parada, uma cidade que está estagnada. Há 30 anos que essa cidade não evolui, o comércio está agonizando, não é isso? O comércio agoniza, nós não temos indústria, não temos geração de emprego nessa cidade. Então, é isso que eu tenho andado nas ruas, Aloysio, e visto as pessoas percebendo que a cidade hoje está maquiada. A cidade hoje está maquiada. A saúde não anda bem, o transporte não anda bem, é o grande gargalo de Campos, todos nós sabemos. E isso, o que acontece? Quando o transporte não anda bem, a população não consegue se locomover, a sua liberdade, está falando de liberdade aqui, a liberdade de ir e vir, ela não acontece. As pessoas não têm empregabilidade. Por que não tem empregabilidade? Porque o patrão, que sabe que o empregado mora mais distante, ele vai optar por não empregar aquela pessoa, porque ele sabe que vai chegar atrasado, que o transporte não vai chegar. Então, a gente tem que pensar seriamente nessas questões, para além dos investimentos, e obviamente que o meu governo será pautado principalmente em desburocratização e inovação, mas para além disso, você tem que tratar as prioridades básicas. A população está sofrendo, Luiz. Eu tenho andado nas ruas, eu estou vendo a população está sofrendo, precisando ser atendido com dignidade. Então, um gestor, ele precisa, voltando à pergunta para arrematar aqui, ele precisa ter planejamento para concretizar as suas ações, ele precisa ter equilíbrio das contas,
né, para que isso possa acontecer e sim, conversar com o povo. Não adianta ficar em rede social, não. Você vai ter que conversar com o povo, andar nas ruas e ver o que está acontecendo. Porque se você não vir o que está acontecendo com seus próprios olhos e tomar medidas, e obviamente, como eu falei aqui, repito, ter pessoas de gabarito, pessoas sérias para te ajudar a administrar. E eu digo mais, Campos tem muitos talentos, tá? Muitos talentos. Eu tenho nesse tempo, duas grandes alegrias eu tenho sentido nesse tempo. Uma, o povo, como tem me recebido com calor humano, que eu nem, né, uma coisa diferenciada, uma onda, uma sensação de que não tinha em quem votar e agora eles estão sentindo essa inspiração, até porque a gente lembrar aí da última eleição, quem ganhou as eleições foram os votos brancos, nulos, né, e aquelas pessoas que não quiseram votar. 129 mil pessoas no segundo turno não votaram. Então, existe um grupo de pessoas que está insatisfeita e que quer ter essa esperança. Então, essa é a primeira questão. E a segunda, para voltar a essa resposta, é que eu tenho conhecido tantas pessoas gabaritadas, tantas pessoas que têm me ajudado a pensar fora da caixa. Eu tive na UENF, eu tive no IFE, tantas possibilidades de inovação, tantas possibilidades de cooperação que vão levar a nossa cidade para um patamar muito diferente. Nós hoje não somos referência em nada, infelizmente. Você olha para a cidade ao nosso lado, São João da Barra tem transporte que funciona, você olha para Macaé e está despontando, Itaperuna está despontando. Hoje Campos é referência em quê? Eu vou te fazer essa pergunta e vou deixar essa pergunta para o eleitor. Campos hoje é referência em quê? Né? Enfim. São 7h44, tem que pular, mas eu posso deixar uma pergunta para elas? Sim, claro. E só para reforçar, se me permite, pode me chamar de chato, mas não tem problema não, é função. Só para a gente ter cuidado quando a gente usar a expressão, e aí é inevitável que às vezes a gente... Pré-candidatura. E também falar meu governo, porque a gente tem, a lei eleitoral nos impede aí... Falar de proposta. Não, não, desculpa. Não, a lei eleitoral não proíbe a gente falar de proposta, não. A lei eleitoral... Em pré-candidatura não tem nenhum problema. A lei eleitoral, no artigo 3º lá, ela fala perfeitamente que ele pode falar das suas partes. Você não pode apresentar projetos determinados, mas você falar sobre os seus pensamentos e propostas, nenhum problema. Não, os pensamentos, sim, sem problema. Sim. Não, mas não, mas eu não estou falando de projeto, eu vou falar quais são as minhas aspirações, né? Eu estou falando aqui, um governante, um líder, ele precisa ter esses prismas e paradigmas para você construir. Se a população não conhecer o que o seu líder tem a oferecer, ela não sabe nem poder escolher, né, melhor entre... Não estou falando sobre governo, estou falando sobre o que eu sou, o que eu acredito e o que eu penso, né, para a população. E é uma crítica que eu sempre fiz, é essa mordaça que a lei coloca em todos os... Não fala nessa mordaça, não. O pré-candidato, ele pode falar sobre... Quando você fala em meu governo, você está infringindo, né? Não pode apresentar projeto. Mas você pode falar sobre suas propostas, sem problema nenhum. Você pode falar sobre nenhum, sim, claro, nenhum. Sobre ideias, sobre... Uma das ações que gerou a cassação, uma das duas cassações de Rosinha, foi uma entrevista que ela deu na Rádio Diário, em que ela falou de proposta do governo, e aí isso gerou... Sim, mas isso já foi alterado, né, na nova lei de eleições, sem problema nenhum. A gente pode falar, você não pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas o que você aspira, como você pretende conduzir, isso é perfeitamente possível. Mas a pergunta, isso que a Madeleine falou, ela falou que teve na UENF e tal, tem um economista que eu respeito muito, que é o Alcimar Chagas, que fala muito isso. Essa diferença entre custeio e investimento. Ele sempre bate nessa tecla. Sim. Mas as perguntas que eu vou deixar para o próximo bloco, que são 7h46, quando a gente fala que essa despesa é realmente muito grande, qual a possibilidade, se pensa ou haveria uma possibilidade de redução, isso se existe como? Porque isso sempre envolve um interesse muito servidor, né? Porque como o Joelso Barcelos, para citar um exemplo prático, o Joelso Barcelos, que chegou a ser pré-candidato em 2020 e depois retirou, nesse mesmo programa aqui, a pré-candidatura, chegou a falar em corte de servidor. E isso gerou muita repercussão. Nem tem como fazer isso.
Não dá para fazer isso, não tem como você cortar a folha de servidor. Isso aí é um ponto difícil de ser resolvido. Mas existem outras, só vão responder no próximo bloco. E a outra coisa, a Vendo do Futuro, na verdade, ela nasce na tribuna da Câmara com Rafael Diniz. Ah, é? Aí a gente pegou... Mas foi cunhado, né? A gente conhece esse termo através da Folha da Manhã, das matérias. A Folha pegou, mas foi Rafael. Mas você que ficou com o batismo. Não, teve também aquele... Prometeu indústria e trouxe cadeia, no caso da Codim, né? Que prometeu crescer na zona industrial e botou um presídio. Foi um slogan que... Teve vários. Aliás, virou cadeia. Aliás, virou cadeia. Temos muitos. Na época da política, os slogans são as coisas que mais funcionam, né? E muito bom. Você até falou aqui antes de começar, né? A soberba precede a queda, e é assim que acontece. O garotinho que falou. Aliás, foi Salomão que falou. Foi. Gente, slogan falar do espetáculo, né? Até tempo. Ih, agora pronto. São 7h48, Marilene, então a gente faz uma pausa aqui rápida. Próximo bloco a gente volta com esse gancho aí, com esse fio que a Luísa já deixou aí para você responder no próximo bloco. O Folha no Ar de hoje, com a Madeleine Deichmann, delegada da Polícia Civil de Campos, naturalmente afastada, licenciada, né, para concorrer aí à pré-candidatura a prefeita de Campos. Hoje ela é pré-candidata a prefeita de Campos, conversa ao vivo com a gente aqui no Folha no Ar, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada e com o Edmundo Siqueira também aqui com a gente. A gente faz essa pausa, volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar. E agora nesse bloco, desse intervalo, logo no começo tem uma dica aqui de ouro da equipe da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro de maneira correta, inteligente, para render mais e, claro, com toda a segurança. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado